Vamos estar louvando agora o 394 da nossa harpa aí cristã. Você que está em casa nos acompanhando, vamos adorar juntos. Em tuas mãos ao arado já pois, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com pouso amor trabalhando para o teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições, mas seu amor proclamando, novas e paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás seus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Glória a Deus, amém, meus amados. Agora nós vamos estar fazendo a leitura da palavra. Eu convido aqui o nosso irmão Bruno. Nosso irmão Bruno vai estar fazendo a leitura nesta noite, a palavra de Deus. Você que está na sua casa aí, nos acompanhe com sua Bíblia nesta leitura. Nosso irmão Bruno vai estar fazendo. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, a todos que se encontram em casa assistindo o culto nessa noite. Também quero confessar aos irmãos que eu estou morrendo de saudade, de a gente poder estar aqui na mesma comunhão, adorando ao Senhor. Eu gostaria que a igreja e os irmãos que acompanham em casa estivessem abrindo as vossas Bíblias em Jeremias 33, do 1 até o 7. Sabemos que nós estamos vivendo tempos difíceis, mas nós cremos num Deus que faz milagres, né? Que nós possamos em todo tempo estar buscando ao Senhor, adorando e bendizendo o seu santo nome. Amém? E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer o seu nome é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribados com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homem, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade.
Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e eu sararei. E lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá, o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. Eu gostaria de estar repetindo o verso 6, que diz assim: Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, eu sararei. E lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Amém? Assim, o irmão William pediu para a gente estar orando também. Então vamos orar nesse momento, amém? Pai querido, Pai amado, Senhor, neste momento, Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, te agradecendo, ó Deus, te louvando, Pai, te bendizendo por tudo no qual o Senhor tem feito por nós, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado. Muito obrigado, Pai, por ter, Pai, cuidado da Tua igreja. Assim como diz nesse versículo, Pai, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Nós cremos, ó Deus, que há vidas, ó Pai, clamando por Ti, e que o Senhor venha sarar, Senhor Pai, que o Senhor venha curar a Sua terra, Pai, seu povo, a Tua nação, os escolhidos, ó Pai, no qual o Senhor tem, seu Pai, separado, Pai. Que o Senhor venha guardar o Teu povo, a Tua igreja, ó Pai. Que o Senhor venha nos livrar, seu Pai, de todo mal, de tudo aquilo que tem assolado, seu Pai, o mundo lá fora. E neste momento, ó Pai, quero te louvar e te agradecer, ó Pai, e te pedir, meu Deus, continua conosco, Pai, nesse culto, Pai. Eu quero te pedir e te agradecer no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe o nosso irmão Bruno por esta palavra maravilhosa. Este é o momento que nós estamos passando, irmãos, mas nós que somos crentes, temos que ter a confiança no Deus Altíssimo que nós servimos. Não possamos falar o que é isso que está acontecendo, se é da vontade de Deus, se é Ele que está fazendo, se não é, mas para tudo tem um propósito. E se isso está acontecendo no Brasil, no mundo inteiro, é porque tem um propósito certo para tudo. E eu creio que, irmãos, isso está acabando já. Deus já nos está deparando um novo caminho para nós, né? E eu creio que coisas boas virão por aí. Eu creio que coisas boas virão. Os irmãos que querem pedir oração, podem aproveitar pelo grupo. Nós vamos estar voltando aqui. No final da palavra, a gente vai estar orando por cada pedido de oração que foi feito. Pode colocar no grupo da igreja, na Assembleia de Deus. Nós vamos estar orando por você, por cada pedido que você tiver feito. Eu quero ir agora direto da palavra, né? Não podemos perder tempo, que o nosso culto não pode ter um tempo maior aí, como nós acostumamos fazer os nossos cultos. Tem que ser um horário mais pequeno, então eu já quero ir direto à palavra, quero ser muito breve com os irmãos. Peço que os irmãos abram a Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2 e o versículo de número 14. Nós vamos ler do 14 ao 17, depois nós vamos pular para o 37 e nós vamos até o 41. Para nós ganharmos tempo, eu já vou estar aqui iniciando a leitura. Diz assim: no discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visão, e os vossos velhos sonharão sonhos. Agora pulando para o 37. E ouvindo eles isto, compugnaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos
que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testifica, e os exorta e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Até aqui, meus amados, eu quero estar fazendo uma oração antes de iniciar essa palavra, para que Deus venha falar conosco através desta palavra. Maravilhoso e altíssimo e querido Deus e Pai, estou na Tua presença nesta noite, Pai, e estou aqui como instrumento nas Tuas mãos para falar da Tua palavra, para trazer o alimento espiritual. Pai, me usa nesta noite, Pai, que não seja de mim, mas do Teu Espírito Santo, o Consolador, que nesta noite venha falar no coração de cada um, Pai, que o Senhor venha falar aquilo, Senhor meu Deus, que o Senhor bem entender falar, que não seja de mim, mas de Ti, Pai. Fale com a Tua igreja nesta noite, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Meus amados irmãos, eu não quero hoje trazer uma mensagem para os irmãos de tudo aquilo que está acontecendo no mundo, mas eu quero trazer aqui uma mensagem na qual Deus tem colocado no meu coração, e é sobre o Evangelho, sobre o evangelismo, sobre almas para o Senhor. Porque até então, meus amados, nós não estamos vindo para a igreja, mas o nosso trabalho aqui na terra não parou. Nós precisamos continuar pregando a palavra de Deus, nós precisamos continuar evangelizando, porque nós somos a igreja do Senhor, e por isso não devemos parar. E quando deparamos aqui com esta palavra em Atos, nós vemos aqui Pedro, no versículo 14, ele fala da descida do Pentecostes, onde se cumpriu, o Espírito Santo desceu naquele lugar, onde homens foram batizados em várias línguas repartidas de fogo, ali saíam. E Pedro aqui, nesta oportunidade, ele começa a pregar a palavra do Senhor. E vemos que ele começa a falar com aqueles homens, que aqui eles não estão embriagados, mas eles estão cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Vemos que Pedro ele prega sobre o derramamento do Espírito Santo, que no livro de Joel falava que ia se cumprir, e neste dia se cumpriu o grande dia de Pentecostes. E aqui Pedro continua pregando, e nós vemos aqui, ao chegar no versículo 37, aqui fala das primeiras conversões, onde Pedro pregava ali, e os demais ouviam a palavra de Deus. E ao chegar no versículo 41, nós vemos aqui que quase 3.000 almas aceitam o Senhor como Senhor e Salvador. E Pedro ele prega para aquele povo com um propósito de ganhar almas. E eu quero trazer para os irmãos menção dessa palavra nesta noite, que nós, como servos do Senhor, nós devemos seguir o exemplo de cada apóstolo que pregavam a palavra do Senhor. Mas para pregar a palavra, para pregar o Evangelho, para falar de Jesus, para ganharmos almas para o reino do Senhor, não é de qualquer maneira, meus amados. Eu quero aqui nesta palavra citar para os irmãos aqui 3 passos que nós devemos seguir. O primeiro passo é ser cheios do Espírito Santo de Deus.
Mas por que ser cheios? Nós devemos ser cheios, irmãos. Temos que ter propósito. Muitas das vezes nós queremos fazer a obra do Senhor, mas de qualquer maneira, sem se consagrar, sem orar, sem jejuar, nós não conseguiríamos fazer nada para o Senhor. Nada dá certo se nós não seguirmos o primeiro passo, que é ser cheios da presença do Espírito Santo. Se nós observarmos aqui no contexto do capítulo 2, onde foi a descida do Espírito Santo, nós vemos aqui no versículo 24 do capítulo 1, que aqui diz assim: e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então quer dizer, eles estavam orando antes da descida do Espírito Santo, e através das suas orações, ali desceu, se cumpriu o dia de Pentecoste, e depois desse dia de Pentecoste, Pedro começa a pregar com os demais ali, e nós vemos o resultado da pregação de Pedro. Pedro não pregou porque de qualquer maneira. Pedro, ele primeiro buscou a face do Senhor, primeiro ele orou, primeiro ele jejuou, e ali nós vemos o Espírito Santo habitando no meio daqueles homens, e línguas repartidas de fogo foram saídas daquele lugar. E aí Pedro começa a pregar a palavra do Senhor, e é muito bonito ver essa passagem, onde Pedro começa a falar de Jesus Cristo. Ele fala aqui no 18, e também do meu Espírito derramarei, é Jesus falando, sobre os meus servos, a minha serva naquele dia, e profetizarão, e farei aparecer prodígio em cima do céu, e sinal debaixo da terra, e sangue, e fogo, e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutais esta palavra: a Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, que entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, significa que Deus já tinha planejado tudo. Presciência significa isso, saber antes de tudo. E tomando vós o crucificaste e mataste pela mão de injusto, ao qual Deus ressuscitou, solta as ansias da morte, pois não era possível que fosse retirado por ela, porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque esta é a minha direita, para que eu não seja comovido, pois isto se alegrou no meu coração, e a minha língua exaltou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Aqui nós vemos Pedro pregando. A pregação de Pedro vai muito além disso. Eu não vou decorrer o texto porque nós não temos tempo para isso, mas foi cumprido. Pedro pregou, foi cumprido o dia de Pentecoste, e muitas almas Pedro alcançou através desse grande dia. E Pedro saiu pregar para o Senhor, saiu pregar para ganhar almas. Vemos aqui também, eu não vou decorrer a passagem, mas quando Saulo ele se converte ao Senhor, nós vemos que Saulo, ao terceiro dia, ele é cheio da presença do Espírito Santo, e através dali Paulo começa o seu ministério, a pregar, a ganhar almas para o Senhor. Então nós vemos aqui dois grandes exemplos, e esse é o primeiro passo que nós temos que dar: ser cheios da presença do Espírito Santo, para sair pregar o Evangelho e ganhar almas para o Senhor.
O segundo passo, irmão, é entender primeiro para depois comunicar. Mas como nós devemos fazer isso? Lendo a Bíblia, irmãos. Muitas das vezes nós somos falhos na leitura da Bíblia. Como entender para comunicar? Irmão, a falta da leitura da Bíblia explica a crise de muitas igrejas. A falta de leitura, ela vem explicar a crise de muitas igrejas. Esse é um grande problema que devemos resolver, irmãos. Como anunciar aquilo que não conhecemos? Como irei anunciar o Evangelho se eu não conheço o que eu quero fazer? Primeiro temos que conhecer a palavra de Deus, para que nós possamos saber o que falar. Não adianta eu não conhecer a palavra e falar, eu vou pregar, eu vou ganhar almas. Desse jeito não vai acontecer. Devemos primeiro, irmão, entender o que pretendemos comunicar a essas pessoas. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Nós vamos pegar aqui um exemplo. Em 2 Pedro, irmãos, quero rapidinho aqui achar para nós falarmos. 2 Pedro, no capítulo de número 3 e o versículo de número 18, vai falar assim, ó: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então aqui Pedro já fala, primeiro nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Mas para crescermos na graça e no conhecimento, temos que praticar a leitura da Bíblia. Aqui Deus nos revela muitas coisas maravilhosas, e através da Bíblia nós vamos entender o que devemos falar para o nosso próximo, o que devemos pregar para o nosso próximo, para que a palavra venha penetrar no coração dele e ele venha aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Qual eram as 3 coisas que revelavam a força da igreja primitiva, aonde Paulo prega? Os ensinos era uma das coisas que fortalecia a igreja primitiva. A experiência ao lado de Jesus e o poder do Espírito Santo. Então essas 3 coisas revelam a força que essa igreja tinha para caminhar. Os irmãos bem sabem que a igreja primitiva era uma das igrejas mais fortes da terra, uma igreja que pregava, que ganhava almas. Era nessa época, na experiência com Jesus, 3 coisas muito importantes. E o terceiro passo, meus amados, o terceiro passo que Jesus nos leva a fazer, a mensagem deve ser o exemplo. Como assim o exemplo? Vamos explicar. O exemplo é, por exemplo, eu não tenho como eu pregar a palavra, meus amados, a outras pessoas se eu não ser o exemplo. O mensageiro da palavra, ele tem que sempre ser exemplo. Não importa o lugar que você esteja, porque muitas das vezes nós somos exemplos dentro da igreja, mas no nosso lar, principalmente, a gente não somos. Ou no serviço, ou em outros lugares, nós não somos exemplo. E isso compromete o Evangelho do Senhor. Sermos exemplos, irmãos, a palavra do Senhor nos ensina a ser modelo. Como assim? Modelo do Senhor, para transmitir essa imagem para outras pessoas. É como se nós fossemos o retrato do Deus Altíssimo. É como nós refletimos a imagem do Senhor. O cristão, ele tem que ser espelho de Jesus Cristo. Ele tem que refletir a imagem do Senhor. E eu pego por exemplo, irmãos, se eu não for um exemplo vivo do Senhor,
se eu sair pregar a palavra, muitas pessoas vão enxergar em mim e vão falar: olha, esse rapaz aí, eu não vejo ele como exemplo, porque ele não tem passado uma confiança para nós, ele não tem sido um espelho, ele tem feito coisas que crente não faz. É muito ruim quando a gente não é exemplo. Eu já ouvi por aí crente falar que ele faz o que ele quer, ele vai aonde que ele quer, e ninguém tem nada a ver com a vida dele. Não é assim, irmãos. Eu quero explicar muito bem para os irmãos que não é dessa maneira. Nós que somos crentes, nós temos que ser obedientes a Deus. Eu não quero sair tão fora da palavra, mas em Coríntios fala que nós somos o corpo de Cristo, e Jesus Cristo é a cabeça da igreja, e nós como corpo, nós devemos obedecer o corpo. Não tem como eu falar assim: olha, braço, não se movimenta, e ele se movimentar. Não tem como. Eu dou ordem e ele movimenta. Eu dou ordem para a minha perna, ela vai se movimentar. Então o crente ligado em Deus, ele faz parte do corpo, e quando ele faz parte do corpo, ele já não faz mais o que ele quer, porque ele não é cabeça. Cabeça é o Senhor Jesus, é Ele que te comanda, é Ele que me comanda, porque nós somos membros do corpo, e nós somos membros do corpo. A cabeça é que controla o membro. Então se Jesus falar não faz, não faz. Se Jesus falar faz, você faz. É assim que nós somos exemplo, sendo o espelho do Senhor, fazendo boas obras, porque não adianta de nada, irmãos, nós virmos para a igreja e não sermos exemplo. Por exemplo, eu compro uma coisa e não pago, eu estou sendo exemplo? Não, eu estou sendo caloteiro, porque eu não estou pagando aquilo que eu comprei. Mas ser exemplo é comprar e pagar. Isso é ser exemplo. E muitas das vezes a pessoa tem que olhar para você e falar assim: olha, aí esse homem é um verdadeiro homem de Deus, esta mulher é uma verdadeira mulher de Deus, porque você transmite isso. Se o seu vizinho escuta você xingar o dia inteiro dentro da sua casa, você está sendo exemplo? Não, você não está sendo exemplo, porque o verdadeiro cristão, ele não xinga ninguém, os seus comportamentos são outros, ele mede bem as suas palavras para falar. Isso é ser exemplo, irmãos. Se a gente quiser pregar a palavra para outros, nós temos que ser exemplo. Não adianta nada nós falarmos que nós somos crente e de outra maneira as pessoas enxergarem nós de outro jeito, porque nós estamos passando isso para elas. Se nós passarmos uma boa conduta, um bom comportamento, sermos crentes de verdade, assim como diz a palavra de Deus, sermos fiel a Deus, obedecer a Deus, aí sim somos exemplo. E aí podemos pregar a palavra tranquilo, porque aí as pessoas que escutarem nós pregamos vão falar: esse é um verdadeiro homem de Deus, esta é uma verdadeira mulher de Deus, porque eu vejo o exemplo deles, eu vejo eles saírem para ir para o culto todos os dias, eu vejo a educação que eles têm. Aleluia, isso é muito bom, irmãos, é muito bom. Vamos aqui observar em Filipenses. Olha, vamos abrir as vossas Bíblias em Filipenses. Filipenses, capítulo de número 3, no versículo 17. Já estou encerrando, meus amados. Diz assim: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Então, aqui Deus já está nos advertindo: sede também meus imitadores. Deus está falando para nós sermos imitadores dele, como exemplo, tendo em nós
tendo cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Aqui também em 1 Tessalonicenses de capítulo de número 1, e versículo do 6 ao 9 diz assim: e vos foste feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo, de maneira que foste exemplos para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia, porque por vós sou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós, quando a entrada que tivemos para convosco, e como os dos ídolos, vos converteis a Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro. Então está aqui outro exemplo. 1 Timóteo também, 1 Timóteo, de capítulo de número 4, versículo 12, fala: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, que é aquilo que está escrito na caridade, no amor, no espírito da fé e na pureza. Olha que maravilha! Olha que maravilhoso esta palavra. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, como tratar as pessoas, no amor, temos que ter amor, no espírito, na fé e na pureza, temos que ser puros, irmãos. E para encerrar, em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 3. Diz assim: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Olha que maravilhoso também. Servindo de exemplo ao rebanho. Então quer dizer, nós temos que ser exemplos para todos, para todo mundo. Para todos, porque há uma nuvem de testemunha que nos rodeia, a ponto de nos criticar, se nós tomarmos decisões erradas, se nós fazermos coisas erradas. Há uma grande nuvem de testemunha, irmãos. Elas têm nos observado, as pessoas nos observam o tempo todo, querendo achar alguma coisa para te criticar, para nos criticar. Mas quando nós somos exemplos, não tem nada o que achar em nós. Quando nós somos exemplo, quando nós pregamos a palavra, as pessoas aceitam aquilo que nós pregamos. Mas se nós não formos exemplo e formos pregar a palavra, as pessoas vão falar assim: olha, eu não acredito nesse cara, porque ele não é exemplo, ele não faz nada disso que ele está falando. Então isso nos dá crédito ser exemplo. E quando não somos exemplo, nós não temos crédito para nada, nem para falar da palavra do Senhor. Eu deixo essa palavra para os irmãos nesta noite, que Deus possa abençoar você que está na tua casa, assistindo esse culto, e eu creio que logo estaremos juntos novamente, irmãos, para cultuarmos o Senhor, aqui, todos nós juntos, porque nós temos saudades dos irmãos, e vontade de estar aqui, de cumprimentar os irmãos, de estar perto dos irmãos. É muito bom estarmos reunidos na presença do Senhor, e é isso que está faltando para nós no momento, é de estarmos juntos, para adorarmos o Senhor. Mas eu tenho fé, irmãos, que isso já está passando, não vai durar muito tempo, mas logo estaremos juntos. Que Deus possa abençoar a tua vida grandemente nesse dia. E agora nós vamos estar orando para todos os pedidos de oração que foram feitos nesta noite. A nossa irmã Angélica vai estar trazendo aqui, e eu vou estar orando para cada um dos irmãos que tiveram seus pedidos de oração nesta noite.
Nós temos aqui o pedido de oração para o pai da irmã Cirlei, né? Oração pela família da irmã Rúbia e pelo Reinaldo também. Oração para toda a igreja e pelo nosso país, para todos os enfermos, né? Temos que orar pelo nosso país, irmão. Temos aí uma grande luta, né? E agora o nosso presidente está sendo atacado também. Temos que orar para ele, dar força para ele, porque ele não está muito bem com tanto ataques. Nós temos que orar para que Deus possa dar aí sabedoria para ele continuar conduzindo o nosso Brasil. O governador não está cooperando muito, mas vamos orar para que Deus venha colocar juízo na cabeça desse governador, né? Aqui também tem um pedido de oração para a nossa irmã Joelma e para toda a família. E o nosso irmão Léo pede oração para o pai dele também. Nós vamos estar orando. Se você está aí na sua casa nos assistindo nesse momento, eu não sei da maneira que você quer orar, se de joelhos ou de pé, nós vamos estar levantando esse clamor nesse momento. Nós vamos estar agradecendo ao Senhor. Nós vamos também estar orando pelo nosso pastor presidente, que os irmãos sabem que dessa perca, né? Perdeu aí a sua esposa há poucos dias. E nós vamos estar orando pela família, para que Deus possa fortalecer a família, para que Deus possa derramar a tua graça, para que essa família, meus irmãos, continue servindo ao Senhor, que Deus possa dar força para eles. Amém, irmãos? Vamos orar então. Altíssimo e querido Deus e Pai, estamos aqui, Pai, encerrando esse culto, mas antes nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez nesse lugar, pela tua palavra que foi pregada nesta noite, meus amados, meus irmãos. Pai, eu elevo em oração ao teu trono, aleluias, Pai, que o Senhor venha, Senhor, atender os nossos pedidos de oração. Oração, Pai, para o pai da irmã Cirlei, Pai, nós te pedimos nesta noite. Oração pela família da irmã Rúbia, Pai, vai de encontro a essa família, pelo irmão Reinaldo, Pai. Também, Senhor, vai de encontro, Senhor, a toda a igreja, Papai querido, pelo nosso país, por todos aqueles que estão enfermos, Pai. Entra com a providência na vida deles, Papai querido, nesta noite, Papai querido. Nós clamamos pela nação brasileira. Repreenda esse vírus do corona, Pai, que está, Senhor, meu Deus, aterrorizando o país. Nós cremos no Senhor, Pai, que o Senhor vai resolver esse problema que está assolando o nosso país. Nós pedimos também oração pela irmã Joelma, para toda a família. Nós te pedimos também para o Senhor, para o pai do irmão Léo, Senhor, que o Senhor venha abençoar ele, Senhor, meu Deus. Abençoe os nossos vizinhos aqui ao redor, Pai. Abençoe a nossa cidade. Continue cuidando de nós, Papai querido, para que nenhum mal venha sobre nossa casa, sobre a nossa família, Pai. Abençoe cada um de nós nesta noite, Pai. Derrama o teu Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós nesta noite, Pai. Assim nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Também eu quero, Senhor meu Deus, te pedir que vai de encontro à família do nosso pastor Roberto Pavan, Pai. Ele teve uma perca esses dias, Senhor. A sua esposa, Senhor, foi para a glória. Mas nós te pedimos, Pai, que abençoe a família dele. Dê graça, Senhor, meu Deus. Derrama a tua graça sobre a vida dele. Dê forças para eles continuar te louvando e te adorando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos nesta noite, Pai. Nos abençoe, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos dê uma noite maravilhosa. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Irmãos, nós estamos aqui encerrando este culto e eu quero que você estenda a sua mão, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para sempre. E aquele que recebe diz: Amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus.